5 Tirania de Aço capítulo 387. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Arnulfo olhou para longe. O que ele viu foi o brilho da armadura de ferro de um exército. A cerca de 300 metros de distância, nos campos da Andaluzia marchavam bem mais de 10.000 católicos ibéricos. No entanto, eles não sabiam que dentro do alcance de tiro estavam 250 membros da Guarda Real de Granada. Por que eles não sabiam? Você pode perguntar. A razão era bastante simples. Arnulfo instruiu os homens sob seu comando a pintar suas armaduras e roupas com a lama. Enquanto a Guarda Real de Granada estava equipada com uma armadura de padrão espelhado protegendo seus órgãos vitais, por baixo havia uma série de túnicas verdes que representavam as cores de Al-Andalus. As túnicas e armaduras usadas sobre ele agora estavam manchadas nos tons terrosos da lama, criando uma camuflagem bastante decente. Esta não foi a primeira unidade inimiga que eles emboscaram desde o início da guerra de guerrilha, mas foi definitivamente a maior. Devido ao número esmagador da União Ibérica, eles se dividiram em exércitos menores, sitiando vilas, cidades e castelos em uma rápida conquista da terra. Arnulfo decidiu combater essa ameaça dividindo sua própria força pequena e de elite em várias células, cujos objetivos eram causar sabotagem aos exércitos ibéricos e assassinar seus líderes. O conflito aberto era estritamente proibido. Essas células agiam como infantaria montada que formava uma teia ao redor do norte de Granada. Se uma célula estivesse em perigo, ela poderia ser rapidamente apoiada por outra próxima por meio do uso de sinais de fumaça. O plano atual em que Arnulfo estava envolvido era simples: esperar até que o anfitrião granadino estivesse no campo de tiro e mirar na liderança. Curiosamente, eles finalmente pegaram um peixe grande. O exército à sua frente parecia pertencer a ninguém menos que o Duque Lorenzo de Benavente, o mesmo homem que havia trabalhado ao lado da Ordem de Calatrava para derrotar o exército real granadano em batalha há algum tempo. Se não fosse por seus esforços, a probabilidade de a União Ibérica adquirir arcabuzes e falcoetes seria bastante baixa. Apesar de todas as vidas perdidas na Batalha das Planícies da Andaluzia, agora era a hora de Arnulfo se vingar. Como tal, ele ordenou a seus homens que preparassem suas armas. Carregue suas armas, se ainda não estiverem, e prepare-se para atirar em minha marca. Está vendo aquele bastardo com o brasão de Benavente? Meu palpite é que é Duque, então mire nele e nos oficiais próximos. Como tal, os homens engatilharam seus mosquetes e apontaram a mira para os alvos diante deles. Os ibéricos estavam agora a cerca de 200 metros da força oculta dos guerrilheiros granadinos, e foi nesse momento que Arnulfo deu seu comando: abrir fogo. Com isso dito, seus soldados puxaram o gatilho e, com isso, o eco de tiros ressoou no ar quando os projéteis de Menibal foram lançados para baixo e para os corpos do inimigo. O sangue espirrou instantaneamente pelas planícies e os soldados ibéricos imediatamente começaram a reagir à emboscada. Embora nem todos os projéteis tenham atingido seus alvos, foi o suficiente para derrubar vários policiais e, o mais importante, o homem vestido com as cores da Casa de Benavente. Ele tinha vários ferimentos à bala no torso. A probabilidade de sobreviver era praticamente inexistente. Depois de disparar seus primeiros tiros, os granadinos fugiram de suas posições e desamarraram seus cavalos escondidos em uma vala abaixo, de onde cavalgaram para o deserto. Embora os cavaleiros ibéricos os perseguissem imediatamente, eles foram finalmente deixados para trás pelos cavalos sem armadura em uso pela Guarda Real Granadã. Enquanto Arnulfo e os granadenses escapavam, um homem de armas vestido com uma armadura de placas sem sobretudo se aproximou rapidamente do homem que se supunha ser o Duque Lorenzo de Benavente. O homem de armas rapidamente desabotou o bacinete do homem que estava sangrando para revelar o rosto escondido atrás do capacete. Infelizmente para Granada e seus soldados, ele não era Lorenzo de Benavente, o homem mais odiado pelos soldados do exército granadino. Ao verem isso,
Os soldados tiraram rapidamente o capacete para revelar que não era outro senão o Duque Lorenzo de Benavente em carne e osso. Ao fazer isso, ele tocou a testa do moribundo e começou a falar com ele em um tom reconfortante. Meu caro amigo, agradeço-lhe o seu sacrifício. Prometo-lhe que não permitirei que estes malditos mouros se safassem do que fizeram. Vou expulsar cada um deles destas terras, e tudo graças a você. Sabendo que os granadenses estavam mirando oficiais de alta patente nos exércitos da União Ibérica com táticas de atropelamento e fuga, Lorenzo havia previsto com precisão que Arnulfo e seus homens, mais cedo ou mais tarde, tentariam sua vida. Como tal, ele se vestiu como um homem de armas comum e permitiu que outro tomasse seu lugar como isca. Ele estava atento o tempo todo para uma emboscada inimiga, mas nunca esperava que os granadinos se misturassem com o terreno. A própria ideia aterrorizou o duque até o âmago de seu ser. Se eles tivessem que ficar à procura de assassinos em potencial dentro de cada arbusto, árvore e vala, seria uma campanha longa e extenuante. Como tal, o homem decidiu que precisaria criar uma série de táticas para neutralizar esse novo estilo de guerra que os granadinos começaram a praticar. Um exército em marcha não poderia se misturar facilmente com o ambiente. O menor dos movimentos revelaria instantaneamente sua posição a um olho bem treinado. Enquanto o Duque Lorenzo começou a pensar em novas táticas para lidar com os guerrilheiros granadinos, Arnulfo conduziu seus soldados para fora do alcance do inimigo e para um pequeno acampamento montado em um vale a uma distância razoável das celas mais próximas. Não havia tendas ou qualquer outra impressão perceptível de sua presença. Em vez disso, os alojamentos foram construídos a partir da própria terra, com abrigos primitivos sendo a forma padrão de cobertura. Eles faziam fogueiras no chão que escondiam sua presença para cozinhar tudo que conseguiam caçar por toda a terra. Depois de chegar ao acampamento e desmontar de seus cavalos, Arnulfo reuniu os homens enquanto desenhava um mapa, que continha muitas marcações, principalmente posições inimigas e aliadas, bem como áreas de conflito em andamento. Ao ler o mapa, ele fez várias marcações sinalizando o movimento dos cerca de 10.000 homens que encontraram e o local em que provavelmente atacariam. Depois de fazer isso, ele enrolou o mapa, onde ele então o amarrou à perna de um dos falcões empregados por sua unidade como meio de comunicação. Esta inteligência foi enviada de volta ao general Ziad ibn Yais, cujas forças compreendiam o principal exército defensivo dentro das fronteiras do Emirado de Granada. A missão dos homens sob o comando de Arnulfo não era apenas engajar-se na guerrilha, mas atuar como reconhecimento, relatando os movimentos e números das unidades inimigas. Tendo cumprido esse dever, Arnulfo suspirou pesadamente enquanto tirava o capacete e enxugava o suor da testa. Depois de fazer isso, ele começou a expressar seus pensamentos sobre o conflito em andamento para um dos oficiais austríacos sob seu comando. Eu me pergunto se a primeira divisão será suficiente para lidar com o avanço ibérico. Todos os dias, católicos fanáticos chegam à Ibéria para se juntar à reconquista. O número deles cresce a cada dia enquanto o nosso diminui. É apenas uma questão de tempo antes de sermos derrotados. Rezo para que os reforços de Sua Majestade cheguem rapidamente. O oficial austríaco rapidamente agarrou o ombro de Arnulfo e o tranquilizou sobre sua futura vitória. Não se preocupe, você sabe tão bem quanto eu como uma única divisão é organizada. Ela é estabelecida com a intenção de fazer a guerra de forma independente, se necessário. 3 brigadas de infantaria chegarão, acompanhadas por uma única brigada de cavalaria e uma brigada de artilharia. 25.000 homens. Também ouvi dizer que eles serão equipados com algumas novas armas misteriosas, supostamente. Alguns desses novos rifles foram altamente eficazes na guerra pela independência. Não duvido que quando a primeira divisão chegar, vamos erradicar a União Ibérica de uma vez por todas e estabelecer um poderoso aliado no oeste. Ao ouvir essa garantia, Arnulfo começou a se sentir muito melhor sobre sua posição. Se eles pudessem continuar suas ações e atrasar o avanço ibérico por apenas mais alguns meses, a vitória estaria garantida.
Ele mal podia esperar para ver que novas e magníficas armas o rei Berengar havia fornecido à primeira divisão. Como tal, os dois homens começaram a traçar novos planos para sua próxima ofensiva. Sua teia de células guerrilheiras certamente causaria uma enorme dor de cabeça para os comandantes ibéricos e as ordens dos cruzados que os apoiavam. Se eles poderiam ou não conter o avanço ibérico até que os reforços austríacos chegassem, ainda não se sabia. Tirania de Aço capítulo 388. Enquanto a guerra por Granada aumentava de intensidade, Berengar estava em casa atolado no negócio de industrializar o reino da Áustria. No momento, ele estava vendo os relatórios sobre o andamento de sua ferrovia, que estava sendo construída entre a capital e a importante cidade portuária do Reno. Com cerca de 292 milhas de comprimento total, a ferrovia estava quase concluída após meses de esforço extenuante dos trabalhadores que optaram por construir uma invenção tão importante. Berengar fez questão de pagar a qualquer pessoa remotamente associada à construção da ferrovia um bônus especial, impulsionando assim o desejo de trabalhadores qualificados para auxiliar no seu desenvolvimento. A primeira ferrovia seria construída na Áustria no final da primavera, após o que Berengar poderia começar a expandi-la para todos os cantos de seu reino. Com isso em mente, Berengar começou a projetar uma locomotiva adequada para conduzir seus vagões. Berengar escolheu uma locomotiva específica das memórias de sua vida passada como base para todas as futuras locomotivas a vapor. Este era o Union Pacific Big Boy, a maior locomotiva movida a vapor já construída em sua vida passada. Esta locomotiva era poderosa, confiável e durável. Francamente, Berengar pretendia que esses gigantes da indústria transportassem cargas e passageiros pelos confins de seu futuro império nas próximas décadas. Ele também passou um tempo projetando vários vagões projetados para diferentes propósitos. Em sua vida passada, os americanos levaram 6 anos para construir a ferrovia transcontinental, considerando que estava lidando com uma quantidade substancialmente menor de terra. Ele sabia que poderia construir uma ferrovia em seu domínio atual nos 5 anos que estimou que levaria para os cruzados marcharem em seu território. Berengar não estava apenas limitando seu mapa ferroviário ao seu território atual. Ele estava projetando uma estrutura rígida em todas as terras que desejava conquistar no futuro, de Königsburg no leste a Flandres no oeste e, finalmente, o litoral do Adriático no sul. Berengar passou horas projetando um enorme sistema ferroviário para garantir que o que ele imaginou que um dia se tornaria a pátria de seu futuro império estaria completamente conectado. Depois de Deus sabe quantas horas, Berengar foi finalmente interrompido de sua tarefa pelo som de uma batida na porta. Não era a batida suave padrão geralmente acompanhada por uma de suas mulheres. Em vez disso, foi a batida firme que só um homem poderia produzir. Como tal, o interesse de Berengar foi imediatamente captado, a menos que fosse algo urgente ou alguém importante. Seus guardas raramente permitiriam que alguém entrasse em seu palácio, muito menos em seu escritório. Com isso, Berengar imediatamente chamou quem estava atrás da porta. Está aberto. Quando a porta se abriu, revelou ninguém menos que o baronete amigo íntimo do rei, Ludwig Schmid. O baixinho mais velho trazia nas mãos uma vitrine de madeira que imediatamente capturou o interesse de Berengar. O homem mais velho rapidamente se aproximou de seu rei com um sorriso estampado no rosto antes de colocar o recipiente em sua mesa. Sua Majestade, venho trazendo presentes. Como você sabe, o revólver de serviço 1422 está passando por testes de campo há algum tempo. Bem, estou feliz em anunciar que agora ele foi aprovado para uso em combate. Como tal, eu estou aqui para lhe dar o primeiro revólver da linha de produção para que você possa proteger adequadamente seu corpo no campo. Berengar olhou para o revólver de serviço dentro do estojo com um brilho de alegria em seus olhos de safira. Não era apenas uma arma funcional, mas também uma obra de beleza em sua opinião. Esta arma de fogo foi baseada no Swiss 1929 Ordnance Revolver usado pelo exército suíço durante a vida anterior de Berengar. Funcionalmente,
O design era uma versão aprimorada do revólver Smith 1882 Ordnance, o que significava que era uma pistola de dupla ação de carregamento por portão que utilizava um sistema Badi. Ao ver esta arma excepcional, Berengário agarrou o revólver e segurou cuidadosamente nas mãos. Na mão esquerda, ele sentiu o aperto quadriculado inchar na palma de suas mãos. O aperto era sólido e bem dimensionado o suficiente para que mesmo um homem com mãos relativamente grandes como ele pudesse segurá-lo facilmente. Berengar então abriu o portão de carregamento com a mão direita, o que desativou o martelo, permitindo-lhe pressionar o gatilho, ciclando o cilindro em um estado seguro. Após confirmar que estava totalmente descarregado, fechou o portão de carregamento, reativando o martelo. Depois, ele mirou a mira da arma em uma direção segura antes de puxar o martelo para trás com o polegar esquerdo. Depois de fazer isso, ele apertou levemente o gatilho com o dedo indicador esquerdo, disparando a arma seco. O gatilho de ação única foi rápido e suave, trazendo um largo sorriso aos lábios de Berengar. Ele então abaixou a arma e abriu o portão de carregamento antes de colocá-la em seu fino coldre de couro preto, que acompanhava a arma de fogo. Depois de fazer tudo isso, ele voltou seu olhar para Ludwig enquanto elogiava o homem e seus trabalhadores por seus esforços. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Meu amigo, você nunca deixa de me surpreender com as suas habilidades. Você e seus trabalhadores devem estar orgulhosos de si mesmos. Estou ansioso para ver com que rapidez você pode equipar a primeira divisão com tais armas excepcionais. Ludwig sorriu ao ouvir o rei elogiar seu trabalho. Verdade seja dita, ele teve alguma dificuldade em trabalhar com os desenhos que Berengário havia apresentado, mas no final conseguiu criar a arma que Berengário desejava. Como tal, ele balançou a cabeça antes de se humilhar na frente do rei. Não foi nada, majestade. Eu apenas usei os projetos que você projetou e fiz os ajustes necessários. Verdadeiramente, você é quem merece o crédito por criar o design de uma arma tão bonita. Berengar riu em resposta a isso antes de colocar a mão no ombro do homem mais velho. Ao fazê-lo, ele olhou para outra peça interessante apresentada dentro do estojo. Ao notar a espada ao lado do revólver, Berengário ficou atônito. Como tal, ele rapidamente agarrou o cabo e balançou a espada em uma direção segura. Depois de alguns giros, ele olhou para a lâmina de aço damasco com um largo sorriso no rosto. A lâmina tinha uma forma que lembrava a espada do oficial de infantaria prussiano de 1889. Quanto ao punho, seu design foi baseado na espada do oficial de cavalaria austríaco de 1869. Mas com o que lhe presumiu ser um banho de ouro branco sobre o material de aço, houve também alguns pequenos ajustes para exibir o brasão da Áustria deste mundo. Tinha um nó de espada de seda de ouro branco preso na parte inferior, representando seu status como oficial do exército real austríaco. No geral, a espada era uma obra de arte funcional, e Berengar admirava muito o talento de Ludwig em criar armas de todos os tipos. Depois de brincar um pouco com ela, Berengar embainhou a espada em uma bainha de couro preto com acessórios de ouro branco presos a um cinto com padrão Sambroni. Isso agradou muito a Berengário e, como tal, complicou mais uma vez o artesão. Ludwig, meu amigo, você realmente domina a sua arte. O homem mais velho sorriu em resposta a isso enquanto inclinava a cabeça em humildade. Como ele havia declarado anteriormente, se não fosse por Berengar fornecer os projetos, levaria muito tempo para desenvolver tais armas. Ele provavelmente morreria antes que seu trabalho pudesse ser concluído. No entanto, ele estava feliz que o rei o considerasse tão bem. Assim, decidiu aproveitar para pedir a ajuda de Berengário para um determinado projeto do filho. Sua Majestade, se você não se importa que eu pergunte, meu filho tem estado ocupado com um certo projeto, e acho que ele poderia usar sua ajuda quando tiver a oportunidade de fazê-lo. Estou muito ocupado supervisionando a fábrica de armas aqui em Kufstein, então deleguei pesquisa e desenvolvimento para meu filho e uma equipe de engenheiros talentosos, a maioria composta por membros da geração mais jovem.
Se você puder encontrar tempo, eles apreciariam sua opinião sobre esta nova arma. Berengário pensou por um momento antes de suspirar pesadamente ao responder ao pedido. Se eu puder encontrar tempo, certamente ajudarei no que puder. Afinal, estou ansioso para trabalhar com seu filho por muitos anos. No entanto, estou terrivelmente ocupado e minha agenda está cheia por algum tempo. Se eu posso escapar das montanhas de papelada que você vê diante de você, vou dar uma passada e ver se posso ajudar. Luigi sorriu e curvou-se com respeito antes de agradecer ao rei por sua benevolência. Obrigado, majestade. Isso é o máximo que posso pedir. Se não houver mais nada que eu possa ajudá-lo, então irei embora. Depois de dizer isso, Berengário acenou com a cabeça, dispensando seu engenheiro-chefe. Depois de fazer isso, ele se sentou em sua mesa e olhou para suas novas armas. Ele esperava testar sua eficácia pessoalmente sempre que tivesse a chance. Tirania de Aço capítulo 389. Nos últimos anos, desde que Berengar começou a apresentar a química moderna aos alquimistas que se reuniram em Kufstein, eles conseguiram produzir um grau significativo de uma grande variedade de produtos químicos. Tanto que uma parte do distrito industrial foi dedicada à engenharia química. Os laboratórios de química cresceram em tamanho e pessoal à medida que mais alquimistas fugiam das regiões alemãs para a Áustria em busca de uma vida melhor. Quando esses alquimistas chegaram a Kufstein, eles foram devidamente instruídos no campo da química e inspirados a desistir de suas noções primitivas de conversão de ouro e imortalidade. Na maioria das vezes, Berengário deu aos químicos a liberdade de fazerem suas próprias descobertas. Devido a essa liberação acadêmica, essas mentes brilhantes puderam avançar rapidamente no campo da química. Ao fazer isso, eles conseguiram descobrir e criar muitos dos produtos químicos necessários para avançar para a era industrial. Nesse momento, Berengar conversava com Aldo von Passau, o principal químico do Reino da Áustria, que se orgulhava de sua mais recente pesquisa. Enquanto Berengar olhava para esta última invenção, ele estava em estado de choque total e absoluto. A única palavra que ele poderia usar para descrever Aldo e sua equipe de químicos era gênio. Sentado na frente dela estava uma forma muito primitiva da bateria alcalina. Esta bateria era algo semelhante ao antigo Edison Lalande-Seu. Ele utilizou um eletrodo negativo de zinco e um eletrodo positivo de óxido de cobre com eletrólito de hidróxido de potássio. Neste ponto, Berengar estava pensando seriamente em criar algum tipo de prêmio para dar a seus cientistas que realizassem feitos fantásticos como este. Depois de ter observado a bateria, Berengário suspirou pesadamente antes de revelar o que pensava. Aldo, meu amigo, você acaba de curar uma das maiores causas da minha dor de cabeça incessante. A testa de Aldo começou a se contrair ao ouvir isso. Ele honestamente não sabia como reagir a tal declaração. No entanto, ele estava feliz por poder ajudar. Como tal, ele curvou-se respeitosamente antes de mostrar seus agradecimentos pelo suposto elogio de Berengário. Você me honra, Sua Majestade. Berengar pode ter exagerado, em vez de suportar a dor de cabeça literal que há muito sofria em sentido figurado, pois se preocupava com a grande probabilidade de colisões de trem que inevitavelmente resultariam sem alguma forma de comunicação de longa distância. Com esta bateria, ele agora poderia inventar o telégrafo elétrico e começar a construção de estações telegráficas e fios em sua ferrovia. Com isso em mente, ele ficou incrivelmente satisfeito com os resultados dos químicos do Departamento de Química de Kufstein. Demorou um pouco, mas ele conseguiu reorganizar seus pensamentos para parabenizar o homem e sua equipe pelos esforços de maneira adequada. Aldo von Passau, por seu serviço exemplar ao Reino da Áustria e sua família real, prometo que vou criar um prêmio por suas contribuições para o campo da química. Há muito tempo ignorei o esforço da comunidade científica, e isso é hora de corrigir isso. Ao ouvir essas palavras, Aldo começou a sorrir graciosamente, como um homem vaidoso. Essa foi uma resposta muito mais adequada a todo o trabalho árduo que ele e sua equipe fizeram nos últimos anos. Embora Berengar possa ter dado a eles o conhecimento básico por trás da ciência da química,
Foram seus esforços que levaram à descoberta dos produtos químicos que se tornaram a espinha dorsal da indústria austríaca. Assim, ele curvou-se respeitosamente e agradeceu devidamente ao rei por suas observações. Sua Majestade, palavras não podem expressar minha gratidão por suas amáveis palavras. Berengário olhou para Aldo com exaustão. Esse cara nunca desistiu de uma oportunidade de beijar sua bunda. Se Aldo não tivesse se destacado em sua carreira, provavelmente Berengário nunca falaria com o homem, pois tinha desdém por Simmen. No entanto, não podia negar as contribuições de Aldo e, por isso, optou por conversar um pouco mais com ele. Por fim, o químico-chefe deixou o palácio e voltou ao seu departamento. Levaria um bom tempo até que essas baterias pudessem ser produzidas para garantir um suprimento constante de energia para sua futura rede telegráfica. Mas quando isso acontecesse, Berengar e seu exército seriam capazes de se comunicar rapidamente em seu reino, o que foi útil além da medida. Se suas fronteiras fossem atacadas a qualquer momento, ele poderia enviar um telégrafo pedindo reforços e imediatamente os homens poderiam ser enviados para vagões de trem com seus suprimentos, onde seriam rapidamente enviados para a linha de frente. Quando comparado aos seus inimigos, que ainda usavam mensageiros e pombos-correio como meio de comunicação, Berengar teria uma vantagem enorme durante as operações defensivas. Depois de refletir sobre isso por alguns minutos, Berengário começou a trabalhar fazendo planos para o primeiro telégrafo, que usaria essa nova bateria proto-alcalina como fonte de energia. Um telégrafo elétrico era um projeto relativamente simples quando comparado aos avanços mais modernos na comunicação de longa distância. Fundamentalmente, era operado usando o código Morse, que utilizava uma série de pontos e linhas para cada letra do alfabeto. Ele conseguiu isso usando um eletroímã, uma bateria, a chave Morse e um fio longo conhecido como cabo. A chave Morse foi conectada ao nó positivo da bateria por meio de um cabo, enquanto o terminal negativo foi conectado ao terra. Da chave Morse, o cabo se ligava ao eletroímã e à base. Uma armadura foi unida na mesma plataforma que o eletroímã e foi operada por uma grande mola. Quando montado, bastava usar a tecla Morse para enviar mensagens pelo cabo para outro destino. Daí a necessidade de fios telegráficos serem construídos em longas distâncias, assim como os fios telefônicos eram feitos no século XX. Quanto ao telégrafo sem fio, este necessitaria de ondas de rádio, e Berengário ainda não dispunha de meios para produzi-las. Por ora, o telégrafo elétrico lhe atenderia. Agora que Berengário dispunha de meios para criar uma bateria, faltava-lhe apenas fazer uns eletroímãs rudimentares, para os quais dispunha de todos os materiais necessários à sua construção. Um eletroímã primitivo consistia em pouco mais que um núcleo de ferro, com um fio de cobre enrolado em torno dele e conectado a uma bateria. Assim, ele não precisava se preocupar em adquirir os suprimentos necessários para construir tais coisas. Com as plantas do primeiro telégrafo concluídas, Berengar decidiu iniciar a construção de fios e estações telegráficas ao longo de suas ferrovias e dentro das estações ferroviárias. Quanto aos telégrafos em si, eles teriam que ser implementados lentamente ao longo do tempo. Afinal, levaria um tempo para montar uma nova fábrica de baterias. Em última análise, era provável que levasse anos para que esse projeto fosse concluído. Ainda assim, Berengar estava confiante de que, quando seus inimigos invadissem seu país, ele teria ferrovias e estações telegráficas conectando seu reino, permitindo-lhe assim uma vantagem tecnológica severa sobre os cruzados em termos de comunicação de longo alcance. Tendo terminado o trabalho do dia, Berengário saiu imediatamente de seu escritório, onde logo encontrou seu filho Hans procurando pelos corredores de maneira suspeita. Curioso para saber o que o menino estava olhando, Berengar foi até o filho e imediatamente perguntou sobre suas ações. Hans, o que você está fazendo? O menino sorriu imediatamente ao ver seu pai. Ele não hesitou em anunciar o que exatamente estava fazendo que o fazia parecer tão suspeito. Estou procurando Verônica. Estamos brincando de esconde-esconde. Ao ouvir isso, Berengário sorriu.
Embora houvesse uma diferença de idade de aproximadamente 5 ou 6 anos entre as duas crianças, parecia que elas estavam se dando muito bem. Não havia dúvida de que Verônica tinha poucas opções de companheiras de brincadeiras no Palácio Real. Como tal, ela começou a sair com Hans e com a ainda mais jovem Helga, agindo quase como uma irmã mais velha dos dois. Berengar notou imediatamente uma mesa próxima coberta por uma toalha de mesa. Enquanto ele falava com Hans, a toalha da mesa se movia levemente. Considerando que as janelas estavam fechadas e não havia brisa dentro do palácio, Berengar sabia que era provavelmente onde a jovem estava escondida. Com isso em mente, ele se ajoelhou ao lado de seu filho e sussurrou em seu ouvido. Ela está escondida debaixo da mesa no corredor. Um sorriso presunçoso apareceu no rosto de Hans quando ele ouviu esta informação e silenciosamente acenou com a cabeça como forma de reconhecimento. Depois de fazer isso, ele caminhou calmamente até a mesa antes de levantar o pano, revelando a jovem escondida embaixo. Ela imediatamente começou a fazer beicinho e protestar contra sua descoberta. Como você sabia? Hans não desistiu do fato de que seu velho havia revelado a localização dela para ele. Em vez disso, ele cruzou os braços com uma expressão vaidosa no rosto. Ao fazê-lo, ele falou com orgulho, de uma maneira arrogante que apenas um jovem príncipe como ele poderia fazer. Você está questionando meu intelecto alemão superior? Era bastante óbvio que um boêmio como você se esconderia debaixo da mesa como um rato comum. O sorriso de Berengar imediatamente se transformou em uma expressão estranha. Ele não sabia onde o menino aprendera tais provocações raciais. Ainda assim, tais palavras arrogantes fizeram Verônica fazer beicinho ainda mais. Ao ver isso, Berengário tentou mediar o conflito e assim pressionou a mão no ombro do filho antes de repreendê-lo. Hans, não é apropriado dizer tais coisas. Verônica é sua amiga. Você deveria guardar tais comentários para seus inimigos. Não é razão para humilhar a pobre garota. Além disso, agora é a vez dela de te caçar, e quando ela inevitavelmente o encontra, talvez ela o provoque de maneira semelhante. O menino imediatamente soube o que o seu pai estava dizendo e acenou com a cabeça em concordância. Embora ele não tenha se desculpado com a ex-princesa da Boêmia por seus comentários, ele decidiu que não iria mais abusar verbalmente da garota no futuro. Afinal, seu pai estava certo. Ele deve tratar seus aliados com dignidade enquanto humilha seus inimigos. Ao ver que os dois meninos se davam de novo, Berengário retirou-se de cena deixando as crianças com as suas brincadeiras. Ele tinha muito para o que se preparar, afinal, as coisas estariam, sem dúvida, mais animadas dentro do palácio em alguns meses. Tirania de Aço capítulo 390. O sol brilhava através das janelas de vidro de uma grande sala de conferências no distrito industrial da cidade de Kufstein. Vários homens vestidos com roupas de trabalho estavam reunidos ao redor da mesa, manchados com os vários fluidos que um engenheiro normalmente encontraria. À cabeceira desta mesa estava um jovem conhecido, o filho mais velho do lendário engenheiro Ludwig Schmid. Jacob estava projetando uma nova arma, e os homens que o cercavam eram a equipe de pesquisa e desenvolvimento designada para o Arsenal Nacional Austríaco. Normalmente, Ludwig estaria nessa reunião, mas o homem estava envelhecendo e tinha muitas outras tarefas para cumprir. Pensando nisso, colocou o filho mais velho como chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. No momento, Jacob e seus engenheiros estavam trabalhando juntos para projetar um substituto para as velhas granadas de ferro fundido que eram essencialmente nada mais do que uma bola de ferro oca cheia de pólvora negra e utilizavam um fósforo de combustão lenta para detonar. Embora o poderoso rei da Áustria, Berengar von Kufstein, tenha lançado as bases para o desenvolvimento de armas e munições, uma certa responsabilidade recaiu sobre esses homens. E foi com isso em mente que eles trabalharam fervorosamente para viver de acordo com os padrões de seus respectivos cargos. O desenho rudimentar sobre a mesa era semelhante a um Stellan de Granate ou granada da vida passada de Berengar. Muito parecido com a variante chinesa da granada do século XX, eles optaram por usar TNT como o composto explosivo contido dentro. No entanto,
Eles estavam lutando para finalizar o projeto em relação ao sistema de ignição. Por enquanto, eles não conseguiam pensar em uma maneira de acender a granada com segurança. Bem quando eles estavam prestes a desistir completamente do projeto, uma batida ressoou por toda a sala, originada nas portas da sala de conferências. Pouco depois, as portas se abriram para revelar a elegante figura do jovem rei da Áustria. Ao ver seu monarca entrar na sala, todos os engenheiros ficaram em silêncio mortal, pois não esperavam sua chegada e não sabiam como reagir adequadamente. Berengar tinha uma expressão digna em seu rosto enquanto explicava seu motivo para passar por aqui. Desculpe se estou interrompendo sua pequena reunião, mas Luigi me informou que vocês podem precisar de alguma ajuda sobre o que quer que estejam planejando. Tem 1 ou 2 horas de sobra aí, como tal. Decidi passar por aqui. Depois de ouvir isso, Jacob engoliu a saliva acumulada em sua boca antes de responder aos comentários de seu rei. Seria uma honra para Sua Majestade nos ajudar com nosso mais novo projeto. Dito isso, o jovem engenheiro estendeu o papel, que continha os detalhes do protótipo da granada. Berengar olhou para ele por alguns momentos com uma expressão divertida. Ele achou interessante como esses engenheiros começaram a montar algo que ele já planejava introduzir em um futuro próximo. Depois de examinar o dispositivo, ele percebeu instantaneamente com o que eles estavam lutando e rapidamente agarrou uma caneta tinteiro próxima, onde começou a fazer alterações no sistema de ignição. A granada não era um dispositivo excepcionalmente complicado e, verdade seja dita, esses homens estavam pensando demais nesse componente específico. O método real de sua vida anterior era relativamente grosseiro, ao contrário de outros projetos. Não usava algo semelhante a uma tampa de percussão para acender o composto explosivo. Em vez disso, tinha um cilindro de chapa de aço embutido na parte superior do cabo, conectado ao detonador. Um cordão de puxar percorria todo o comprimento do cabo oco de madeira e se projetava de baixo. Com este método, bastava puxar o cordão. Isso arrastaria uma haste de aço áspera através do ignitor interno, onde a abrasão do contato com a haste de aço causaria a ignição do fusível. Depois que isso fosse alcançado, levaria cerca de 4,5 segundos para o fusível em chamas atingir o enchimento explosivo onde detonaria. Depois de fazer esse pequeno ajuste na granada, Berengar fez algumas outras pequenas adições ao design, como um clipe para que as granadas pudessem ser facilmente presas ao cinto de um soldado. Quando ficou pronto, ele o exibiu aos engenheiros com uma expressão presunçosa no rosto. Eu acredito que isso resolveu as dificuldades que você estava tendo, não é? Depois de ver o projeto completo, os engenheiros ficaram maravilhados com seu rei. Em questão de minutos, ele resolveu os problemas que eles passaram semanas pensando. Que tipo de intelecto esse homem tinha? Tendo completado o design básico da Stick Grenade, Berengar levantou-se de seu assento e caminhou em direção às portas, deixando para trás uma frase final antes de partir. Vocês deveriam estar orgulhosos de si mesmos. Vocês projetaram uma granada eficaz para substituir os dispositivos terrivelmente desatualizados atualmente em uso por nossos granadeiros. Com isso, vocês aumentaram o grau de poder de fogo com o qual um Landwehr médio pode ser equipado. Seu único problema era que você estava pensando demais no sistema de ignição. Às vezes, um método grosseiro como esse é exatamente o que é necessário. Depois de dizer isso, ele deixou os engenheiros sozinhos. A fabricação e o teste inicial dessas armas seriam deixados para os homens nesta sala. Depois que as granadas se mostrassem seguras para manuseio, elas seriam enviadas ao Departamento de Defesa para testes extensivos em condições de campo. Depois de aprovados para uso em combate, seriam enviados ao exército. Já Berengar fez a sua parte e ficou bastante satisfeito com os resultados. Ele viu isso como um grande passo no caminho da autossuficiência. Afinal, ele não era imortal e, no dia em que morresse, seu império teria de manter e expandir tudo o que havia construído. Com esse pensamento, Berengário teve outro assunto importante em sua mente. Embora a implementação da Stick Grenade fosse essencial para a eficiência de seus soldados,
Havia outra invenção indiscutivelmente mais crítica que Berengar teve que considerar e implementar o mais rápido possível. Tendo percebido isso, Berengar imediatamente começou a caminhar em direção ao departamento de Química. Após chegar ao seu destino, todos os homens dentro de seus salões pararam imediatamente o que estavam fazendo e prestaram homenagem ao jovem monarca. Berengar não estava com disposição para lisonjas e imediatamente perguntou sobre o paradeiro de um determinado químico. Algum de vocês pode me dizer onde Aldo está? No momento em que disse essas palavras, ele ouviu uma voz com a qual estava muito familiarizado chamando por ele. Como de costume, o homem por trás da voz começou a falar com elogios sem fim. Será que meus ouvidos me enganam? Aquele é o rei da Áustria que veio me visitar pessoalmente. O que eu fiz para merecer tal honra? A testa de Berengário começou a se contrair ao ouvir a habitual adulação de Aldo. Este homem realmente nunca desistiu de uma oportunidade de beijar o traseiro. No entanto, Berengar rapidamente se recuperou de sua impaciência e recuperou a dignidade de um monarca enquanto brincava. Meu caro amigo Aldo, tive uma epifania repentina e pensei comigo mesmo. Quem melhor para confirmar os resultados de minhas especulações do que o químico-chefe do meu reino? Aldo imediatamente começou a bajular Berengário ainda mais, ao mesmo tempo em que ia direto ao ponto. Oh, rei Berengário, eu sou verdadeiramente digno de sua atenção. No entanto, eu ficaria mais do que feliz em entreter outra de suas ideias brilhantes. Mostre-me exatamente o que você tinha em mente. Tendo ouvido isso, Berengário não perdeu tempo. Ele imediatamente agarrou o quadro negro próximo e começou a escrever a fórmula geral da nitrocelulose, o componente crítico do pó sem fumaça. A nitrocelulose era essencialmente pouco mais que celulose tratada com uma mistura de ácido nítrico e sulfúrico. De fato, já há algum tempo, o Departamento de Química de Kufstein vem experimentando a celulose desenvolvida a partir da fibra do cânhamo. Como tal, eles tinham um pequeno estoque do material por aí. Na vida passada de Berengar, o algodão era o principal material usado para criar celulose, daí o apelido de guncotum. Afinal, até 90% da planta poderia ser convertida no material. No entanto, o algodão não podia crescer dentro das fronteiras da Áustria. Assim, o cânhamo era uma alternativa decente. Embora o cânhamo possa gerar apenas 70% do material conhecido como celulose, pode-se cultivar 3 vezes mais cânhamo do que algodão em um único acre. Depois de examinar a fórmula por alguns momentos, Aldo e seus químicos imediatamente olharam chocados para Berengário. No entanto, eles não puderam confirmar os resultados no momento. Tal fórmula poderia, teoricamente, provar ser válida. Tendo fornecido aos químicos a receita da nitrocelulose, Berengar começou a se afastar do departamento de química de Kufstein, deixando para trás uma única frase ao fazê-lo. Vou deixar você com seu trabalho. Foi somente depois que sua figura desapareceu de vista que os químicos imediatamente começaram a trabalhar na criação de pó sem fumaça. Dentro de 2 semanas, um relatório totalmente detalhado sobre suas descobertas seria colocado na mesa de Berengar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.